Então, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo do livro do profeta Malaquias. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 2. Vamos ler até o versículo 9, mas o nosso comentário será até o versículo 4, certo? Então, nós vamos ler até o versículo 9, porque é importante para a gente compreender o contexto e conversar sobre os 4 primeiros versículos. Então, vamos lá. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da minha iniquidade apartou, a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Bem, a gente observou no primeiro capítulo, né, que a denúncia, né, feita por Malaquias era sobre a questão do culto e a questão dos sacrifícios. Agora a gente observa uma outra denúncia, uma segunda denúncia, não apenas somente ao sacrifício, mas a gente leu aqui também, né, que a denúncia desta vez agora era sobre a instrução da palavra. Era sobre instruir o povo corretamente, né? E eles não estavam trazendo o povo para a retidão e apartando a iniquidade do povo a partir da pregação da palavra, a partir da instrução da palavra, é o que diz lá no versículo 6, do versículo 6 em diante. Mas dos versículos de 1 a 4, que a gente vai trabalhar hoje, diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros, este é o mandamento. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós e amaldiçoarei as suas bênçãos. E amaldiçoarei as suas bênçãos. Já tenho amaldiçoado porque não propuserdes isso no seu coração. Eis que reprovarei a sua descendência, né, e atirarei excremento dos vossos sacrifícios, ao vosso rosto dos vossos sacrifícios. E para junto destes serei levados. Então a gente observa, né, ao ler essa palavra, né, ele diz aqui mais adiante que ele tem desviado, feito o povo tropeçar, tem desviado o povo dos caminhos, os sacerdotes têm desviado o povo do caminho de Deus e os tem feito tropeçar. Então, mais uma vez, né, a gente retoma aquela discussão do capítulo 1 sobre a questão do exemplo da liderança, do exemplo das pessoas que estão à frente, do exemplo dos líderes, no caso aqui dos sacerdotes, e vemos também que quando o líder ele não honra a Deus, quando o líder ele não se propõe a fazer aquilo que
é o correto a fazer mediante diante do culto, né, com relação ao culto a Deus e com relação à sua palavra, o povo sofre, né? A gente falou do guarda-chuva furado nas aulas passadas. Então, o povo sofre. O povo, na realidade, acaba sofrendo consequências de uma liderança completamente amaldiçoada, né? De uma liderança maligna, que age com malignidade. Então, quando os líderes não honram a Deus, o povo se desvia. E a gente encontra isso também, né, lá em Oséias. Oséias capítulo 4, capítulo 5, também trata um pouco sobre isso, né, que o povo está sendo destruído, o povo está faltando o conhecimento, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento, né? A liderança também rejeitou esse conhecimento. A liderança tinha algumas responsabilidades, a liderança, que eram os sacerdotes, os levitas, eles tinham algumas responsabilidades que deveriam cumprir a risca diante da, né, conforme a lei estava, na lei estava descritos os ofícios deles, e eles não estavam fazendo aquilo que estava na lei. Então, a denúncia dessa vez era que os sacerdotes, eles não estavam pregando a palavra, e aí a gente observa esse declínio, né, da função sacerdotal com relação ao culto, com relação à palavra, e a gente observa que no Antigo Testamento, os sacerdotes, né, diante daquilo da lei de Moisés, tinha algumas responsabilidades, algumas funções. Então, eu quero perguntar a vocês que estão aqui na sala, quem sabe dizer para mim dizer para nós quais eram as funções do sacerdote? Quem lembra disso? Quem lembra das funções dos sacerdotes? Vamos, povo. Habilita o microfone para falar. Quais eram as tarefas, né? As funções. Fazer sacrifício, ensinar, interceder. Jássica, né? É Jássica que está falando? Né? Então, bom, vamos lá. Exatamente, né? Tem a ver exatamente com isso que já se disse. Então, a primeira tarefa a gente observa que era a oferta dos sacrifícios. Mas oferecer sacrifício tinha que ter né? Tinha um protocolo, né? Vamos dizer assim, tinha uma diretriz, né? Como era que eram esses sacrifícios? Como eram os sacrifícios? Como os sacrifícios deveriam ser oferecidos, né? E aí a gente observa que, na realidade, eles tinham que cumprir, separar os animais puros, separar animais sem defeitos, que foi aquilo que a gente estava discutindo no primeiro capítulo, né? Separar animais puros, separar animais sem defeitos, as ofertas, ali deveriam ser queimados apenas as vísceras, né, do animal. Então, fora do templo era queimado o couro, era queimado a carne, era queimado o excremento. Então, no altar era só as entranhas, né, do animal. Essa era a primeira função do sacerdote, fazer esse sacrifício, mas fazer esse sacrifício de acordo com aquilo que Deus estava exigindo, né, de acordo com aquilo que Deus estava querendo que fosse feito. E a gente viu que os sacerdotes não estavam fazendo isso. Estavam trazendo animais de qualquer jeito e fazendo de qualquer jeito o sacrifício. A segunda tarefa, ou a segunda função, né, tem a ver exatamente com guardar o templo, zelar, guardar as coisas do templo, manter o templo limpo. Alguém está falando aqui alguma coisa. Meu microfone não corresponde. Meu micro não corresponde. Sim, o microfone, né? O ofício era o ensino, certo. Então, a gente observa que era limpar o templo, né? Deixar o templo organizado, deixar o templo todo em ordem, limpar as coisas do templo, cuidar, zelar do templo.
né? E depois dos sacrifícios havia ali sangue, né, dos animais, então o levita limpava, cuidava para que tudo tivesse muito bem organizado naquele local. E uma outra tarefa tem a ver com aquilo que já se falou também, que é ensinar, né? Que é ensinar o povo, instruir a lei, conduzir o povo na questão da instrução, dos louvores, né, a Deus, que incluía o cântico, o uso dos instrumentos musicais, o rolo da lei, né? E aí a gente observa que os sacerdotes, aos sacerdotes estava incumbida a tarefa de ensinar o povo. E agora, no capítulo 2, a gente observa que eles não estavam fazendo isso da maneira correta, né? E o que não difere, muitas vezes, hoje, dos nossos dias, né, em que nós encontramos muitas pessoas na liderança do povo de Deus que têm desvirtuado completamente a palavra, e o povo tem sofrido com isso, e o povo também tem andado completamente fora dos princípios de Deus por conta de instruções vãs. A gente sabe que nós temos responsabilidades, né? Por ler a palavra, por conhecer a palavra e por não aceitar esses ensinos que são ensinos falsos, que são ensinos e princípios que não condizem com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, né, a gente observa que aqueles que são separados para a função da liderança, né, no caso que os sacerdotes que eram separados para essa função não estavam agindo assim, e o povo estava perecendo. Em Oséias também, né, os sacerdotes acabam sendo laços, né, laços diante do povo, né, e fazendo com que o povo também retrocedesse ou se desviasse dos caminhos de Deus. Quão grande é a responsabilidade de um líder, né, espiritual? Quão grande é a responsabilidade dos pastores, dos pastores da igreja, dos professores de escola dominical, das pessoas que estão com a instrução nas mãos e que lhes são dadas esses ofícios, né? Lhes são atribuídos ofícios do ensino. Quão importante e quão cuidadoso deve ser, né, esse ofício, quão zelado deve ser esse ofício. Então, a gente observa aqui que não havia zelo, não havia honra. Se não havia zelo, não havia honra. Deus começa falando isso: se não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração honrar o meu nome. Então, o fato de oferecer qualquer tipo de sacrifício, o fato de deixar de instruir o povo, desonrava a Deus, né? Desonrava a Deus, não honrava a Deus como Senhor, não respeitava como Pai. Então, e Deus tinha uma aliança com eles, a aliança de instruir o povo, né, a aliança de zelar pelo culto. E aí, quando os sacerdotes eles eram infiéis nesse processo, quando os sacerdotes eram infiéis nesses ofícios, a gente observa que havia uma corrupção do povo, né? O povo se corrompia, havia uma corrupção em relação ao povo, né? Então, em muitas ocasiões, a gente leu aqui, a gente lê também em Oséias, os sacerdotes faziam, sim, o povo andar por caminhos paralelos, fazendo com que o povo se desviasse realmente do que era correto, da sua relação com o culto, da sua relação com o serviço a Deus, e em consequência disso, vinha o castigo. E esse é um texto que Deus traz algumas advertências a estes sacerdotes, né, com relação àquilo que eles estavam fazendo, que não ficaria impune. Uma coisa é a gente saber que existem pessoas que estão completamente pregando completamente de maneira errada, de maneira deturpada, de maneira omissa a palavra de Deus. Outra coisa é a gente achar que Deus se omite em relação a isso, ou que Deus não está atento a esse tipo de comportamento, né, do povo. Então, a gente precisa compreender, existem pessoas pregando o evangelho, ou dizendo que estão pregando o evangelho e levando o povo a outros caminhos, a outras práticas que são completamente práticas que desonram a Deus? Sim, existem. Mas isso não quer dizer que ficarão impunes, né? Isso não quer dizer que não receberão de Deus aquilo que Deus vai, da forma como Deus vai retribuir. Então, atentemos a isso, né? Então, a primeira denúncia foi ao culto em particular. A segunda denúncia agora
com relação à pregação da palavra de Deus, com relação à ministração, ao ensino, à instrução da palavra de Deus. Então, a gente observa que Malaquias destaca aqui algumas, que Deus, né, traz algumas implicações em relação a esta prática, a prática deste povo. Algo vai acontecer. Existem algumas consequências e essas consequências, elas precisam ser atentadas, elas precisam ser ouvidas por esses sacerdotes, né, que já sabiam que estavam fazendo o que não era correto. Então, a primeira característica aqui é que Deus não só vai trazer a maldição, mas olha só o que diz o versículo 2. E amaldiçoou, a parte B do versículo 2. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, né? Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propusestes isso no seu coração. Então, o Senhor faz uma espécie de traz uma espécie de exortação ao povo, né? Uma espécie de ameaça ao povo aqui, e diz que vai transformar o ministério deles. Porque ele diz assim, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Como é que vocês observam isso? Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Será que é porque uma das funções do sacerdote era abençoar o povo? Por exemplo, eu me lembro lá de Deuteronômio, né, que Deus prescreveu como é que o sacerdote abençoaria, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz, né? Então, será que ele estava dizendo, vocês vão amaldiçoar, números, né? Números. E agora a bênção deles se tornaria em maldição? Seria uma ameaça, assim? Uma ameaça dessa categoria aí. Eles tinham um ministério, eles já eram abençoados por ter aquele ministério, e a eles estava ordenado abençoar o povo, né? Então, eles tinham uma bênção. Qual era a bênção? A bênção de Deus para que eles abençoassem o povo. Né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre exatamente esse texto. Então, a gente observa que aos sacerdotes os sacerdotes tinham nas mãos a bênção de Deus para atribuir isso, para entregar isso ao povo, para levantar as mãos para abençoar o povo. E neste momento agora, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, né, negligenciando isso. Então, o povo não ia ser abençoado. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. E é bem forte isso, né? Deus havia entregado para eles algo que era importante, os sacerdotes, número 6, né? Número 6, capítulo 6, versículos 24 e 26. Os sacerdotes, eles levantavam a mão para abençoar o povo. E aí, em vez de receber bênção, o que era que o povo estava recebendo? Maldição. Como é que eu vou receber bênção de alguém que não é abençoado? Né? Como é que eu vou receber a bênção de alguém que é amaldiçoado? Ou que está andando em maldição? Andando completamente fora da bênção? Não existe, não existe coerência nisso. Né? Não há coerência nisso. Então, é importante a gente perceber aqui que o ministro da palavra de Deus, né, o professor da palavra de Deus, o instrutor da palavra de Deus, o sacerdote, o ministro da palavra, ele nunca é uma pessoa neutra. Ele nunca vai ser uma pessoa neutra. A gente já conversou sobre isso aqui. Ou ele será uma bênção, ou ele será uma maldição. Ou ele abençoará o povo, ou da procedência dele, do exemplo dele, da forma como ele reage, ele vai amaldiçoar o povo. Ele vai ser instrumento de vida ou instrumento de morte espiritual, assim, espiritualmente falando, né? Ou vai ser instrumento de vida, né? De um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser anotado, visto, refletido, ou também ele vai ser um instrumento de maldição para o povo, fazer com que o povo, na realidade, copie um exemplo completamente deturpado daquilo que Deus tem. Então, forte essa palavra. Eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Eles tinham uma bênção, eles tinham como abençoar o povo, e o que era que eles estavam fazendo, né? Trazendo maldição. E aí,
ele diz por que que esse povo estava fazendo, por que isso ia acontecer? Porque o povo estava completamente instruindo, os sacerdotes estavam completamente instruindo o povo de maneira errada, né? Então, eles estavam negligenciando, não ouvirdes e não propuserdes isso no seu coração. Os sacerdotes sabiam que era para fazer. Né? Não havia que mas será que não é assim? Né? O povo não conhecia, porque os sacerdotes não sabiam, de forma nenhuma. De forma nenhuma, eles sabiam exatamente o que era para fazer. Isso, eles eram ensinados, né, desde pequeno, havia essa linhagem, né, sacerdotal, então eles eram ensinados desde pequeno, eles viam isso desde pequenos. Não era desculpa para estar fazendo ou agindo porque não conhecia, né? Porque não conhecia. E aí Deus está enviando uma sentença que não é uma sentença fácil de ser ouvida, né? Porque eu acredito que para o sacerdote, uma das coisas importantes era realmente eles serem vistos como líderes e serem respeitados como tal, e serem honrados como tal, né? Cuidava das coisas de Deus, e o povo também cuidava do sustento deles, o povo cuidava do sustento deles e cuidava de ouvi-los e de ouvir a repreensão deles, de ouvir os ensinamentos deles, e aí agora, o que é que Deus diz sobre isso, né? Então, a primeira coisa que Deus fala aqui é que ele vai amaldiçoar as bênçãos deles. Aí, a segunda situação que a gente observa no versículo 3 é: eis que vos reprovarei a descendência. Eis que vos reprovarei a descendência. Aí a gente observa que as funções de zelo, de instrução, de oferecer sacrifício, elas não estavam corretas diante de Deus, elas não estavam alinhadas, né, ao plano de Deus, à vontade de Deus, à lei, e por isso eles sofreriam danos. Primeira coisa, bem impactante, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. A segunda, se vocês não honram, né, o meu nome, como o povo vai honrar, como os filhos de vocês vão aprender a honrar e a respeitar? Então, o povo aprende observando, os filhos aprendem observando, o povo aprende observando, os filhos aprendem observando, seguindo o exemplo. Exemplos são para isso, né, para serem seguidos, e vocês desrespeitam e desonram. São os primeiros a desrespeitarem e a desonrarem. Como é que o povo vai fazer isso? Como seus filhos, né, farão isso? Então, a sua descendência também será amaldiçoada. Ou seja, honrar significa dar atenção, significa considerar importante, e nesse momento que eles não estavam dando atenção, eles não estavam considerando como importante, então estavam desonrando completamente aquilo que era para ser honrado, e nesse momento aqui, a primeira implicação dessa desonra é: eu reprovarei a descendência de vocês. Como eu disse, né, havia uma linhagem, a questão sacerdotal, né, o sacerdócio, ele era perpetuado, né, pela linhagem familiar. E aí, nesse momento, Deus diz: eu vou reprovar a descendência de vocês. Eu não quero nem vocês, não quero mais os seus filhos, né? Eu vou reprovar completamente aí essa linhagem, né? O que vem depois de vocês. E a gente observa que também isso é algo forte e algo difícil, né? De ser aceito, uma vez que já estava na lei que isso ia acontecer, que os filhos eles perpetuariam o sacerdócio, e agora Deus está dizendo, né? Se vocês não ouvirem, isso não mais acontecerá. Eis que reprovarei a descendência. E agora vem uma outra ameaça bem forte. Atirarei excremento ao vosso rosto. O esterco dos animais, né, o cocô dos animais, ele deveria ser removido do santuário e queimado fora do altar. Contudo, os sacerdotes, eles não estavam, né, agindo da maneira correta, estavam fazendo a coisa de qualquer jeito, estavam oferecendo sacrifício sem valor a Deus, né? E aí Deus
diz exatamente aquilo que eles precisam ouvir, né? A liderança de vocês vai ser envergonhada, né? Vocês não trouxeram o pior para mim, então agora também vocês serão desonrados com o pior. A liderança, ela deveria ser honrada pelo povo, né? Também, ela deveria ser honrada pelo povo, assim como deveriam honrar a Deus, deveriam honrar os seus líderes, né? Os seus sacerdotes, levitas. E nesse momento aqui, Deus está dizendo que vai trazer uma vergonha pública para eles, né? Vou lançar excremento, né, no rosto de vocês. Está dizendo que os sacerdotes agora eles seriam, né, envergonhados diante do povo, seriam culpados por trazer aquilo que era indigno na presença de Deus. Então, portanto, eles também seriam indignos nesse momento. E aí a gente observa que ele diz assim: e para junto deste sereis levados. A liderança, ela seria, dos sacerdotes, ela seria envergonhada e rejeitada, né? Seria envergonhada e rejeitada. Para junto destes serei levados. Então, os excrementos deveriam ser levados para fora do arraial, né? Para fora do arraial, fora da presença de Deus. Então, se a gente observa aqui, o que era que Deus estava dizendo para eles? O que Deus estava, qual era a figura que Deus estava utilizando e como era que Deus estava dizendo para eles que ia acontecer com o ministério deles e com a vida deles? Alguém pode contribuir? Eu não entendi a Alguém pergunta. pode contribuir? A pergunta é essa imagem aqui, né, que Deus traz. Eu vos reprovarei a descendência, atirarei excremento em vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Como é que a gente pode interpretar aqui? Como é que a gente pode... Deus usa essa figura e o que ele quer dizer com isso? Deus estava considerando eles impuros, né? Deus estava considerando eles impuros e... mostrando que estava rejeitado, né, aquilo que eles estavam fazendo. Isso aí. A gente observa que os sacerdotes, como é que Deus vê o excremento dos animais? É algo impuro? É algo que deve ser queimado lá fora do arraial? O que vocês estão fazendo é algo impuro e que deve se apartar de mim, né? Liderança rejeitada, povo, sacerdócio rejeitado, eles seriam tirados do templo, eles seriam expostos e não poderiam mais continuar no ministério, seriam rejeitados por Deus, vocês vão junto com o esterco, né? Com aquilo que desonra. E aí a gente observa que isso é o que a prática do pecado, é como a prática do pecado nos torna. Né? É como a prática do pecado nos torna. A prática do pecado, né, acaba nos fazendo completamente indignos e impuros diante de Deus. E causando esse afastamento, né? Nos colocando impuros, causando esse afastamento. E muitas pessoas, muitos pregadores, né, muitos pastores, muitos líderes continuam na prática do pecado e continuam subindo aos púlpitos e pregando a palavra, né? Celebrando a ceia do Senhor, aconselhando, ministrando, como se nada tivesse acontecendo. E aí a gente observa que o pecado, ele traz essa cauterização, né? Ele traz essa anestesia, né? Não, vamos fazer de conta que está tudo bem, e aí a gente coloca novamente a mesma... palavra que a gente colocou no início, né, que foi dita no início, acabam se tornando profissionais da religião. E não verdadeiros homens de Deus, verdadeiros instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. O que estava acontecendo aqui era que profissionais da religião estavam agindo, né, cumprindo um ritual
e que não era da maneira como deveria cumprir, e não estava dando importância nenhuma nem ao ritual, e muito menos a Deus. E a prática do pecado os tornava como, né, como algo impuro, indigno, ao ponto de Deus dizer, lançarei excremento sobre o vosso rosto. Ou seja, é algo tão reprovável, é algo tão rejeitável, né? É algo tão indigno, tão sujo, tão impuro, tão imundo, que eu vou comparar a um cocô, né? Vou comparar a um esterco e vou deixar vocês fora, né? Vocês vão para fora. Então, e aí ele diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue, né? Com Levi continue. Esse povo, eles desconheciam, né? Esse povo desconhecia o que Deus queria? Não. Esse povo desconhecia a palavra de Deus? Também não. Esse povo desconhecia a lei? Também não. Afinal de contas, eles eram os escolhidos para ministrarem, né? Para trazerem a instrução. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam revertendo, né? E pervertendo, o que é pior, aquilo que Deus havia ordenado. Perderam a capacidade de ouvir, né? Perderam a capacidade de ouvir, e perdendo a capacidade de ouvir, de atentar, eles perdem a capacidade de praticar. Eles perdem a capacidade de ser referência, eles perdem a capacidade de ser bênção, e eles são colocados para fora da presença de Deus, para fora do templo, para fora do arraial, né? Para fora. Então, isso, essa é a consequência das pessoas que devem pregar a verdade e não a pregam, né? Que devem instruir o povo na verdade e não faz isso. Então, eles abafaram a voz da consciência, taparam os ouvidos às advertências de Deus, né, e da sua palavra, e Deus aqui deixa muito claro que ele não permite que isso fique impune, né? Que ele não permite ele não vai permitir que isso continue dessa forma, que continue desse jeito, porque o culto é algo sério, porque a palavra é algo sério. Ele começa falando do culto, que eles profanaram o culto, que eles desonraram o culto, e agora ele continua dizendo que eles desonram a palavra. Afinal de contas, uma coisa é muito ligada à outra, né? Ninguém vai pregar perfeitamente a palavra agindo erroneamente no culto, porque se está agindo erroneamente no culto, obviamente não está cumprindo a palavra. E uma coisa tem a ver com a outra, né? A nossa prática de cultuar tem muito a ver com a nossa prática de instrução. A nossa prática de instrução tem muito a ver com a nossa prática de culto, né? O que a gente conhece sobre Deus tem muito a ver com o que a gente oferece a Deus. O que a gente oferece a Deus tem tudo a ver com o que a gente conhece de Deus, né? Da sua palavra. Uma coisa não é dissociada da outra, né? Não existe essa dissociação. E aí, quando é que essas pessoas, no caso dos sacerdotes aqui, iriam retroceder nessas suas práticas pecaminosas? Quando? Quando Deus os expusesse à vergonha, né? Quando eles fossem realmente expostos publicamente, como quando os seus erros fossem expostos publicamente. E aí, a gente precisa compreender que existem pessoas que atentam quando já é tarde demais, né? Existem pessoas, no caso aqui, eles iriam atentar quando fosse tarde demais, eles iriam atentar para o que Deus estava falando quando já não mais fosse instrumento de bênção na vida do povo, né? E Deus nos chama a atenção hoje para que a gente que ensina, para que a gente que ensina os filhos, para que a gente que exerce um papel de liderança, seja no lar, seja na vida de um filho, seja na escola dominical, seja no ministério, seja na liderança da igreja. Deus nos chama a atenção, né, para que a gente compreenda a forma como Ele quer que nós venhamos a agir na questão do culto e na questão do ensino e da pregação da palavra. Então, muitas pessoas, elas vão continuar desonrando a Deus, desprezando a palavra de Deus, até serem envergonhadas. Mas isso chegará ao final, né? Isso chegará ao fim. Não pensemos nós que alguém pode brincar
né, de ensinar a palavra de Deus, ou brincar de cultuar, ou fingir algo semelhante, porque isso não é aprazível a Deus e é algo sério. Se nós não levarmos o culto a Deus, a instrução da palavra adiante como algo sério, como algo que deve ser temido, né, algo que deve ser observado criteriosamente com zelo, o Senhor, né, nos cobrará, Deus nos cobrará essa postura, Deus vai nos cobrar essa situação, essa postura, que muitas vezes a gente vê pessoas tomando, né, ou nós mesmos tomamos, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de maturidade espiritual. Então, hoje a gente trabalhou até o versículo 4, falando exatamente, né, da postura dos sacerdotes em relação à instrução da palavra e das ameaças, né, das advertências de Deus, que Deus faz através do profeta Malaquias, dizendo, a descendência de vocês não será mais aceita, isso vai acabar. E vou lançar excremento sobre os vossos rostos, e para lá, ó, junto deles, vocês irão. Ou seja, eu não quero mais, né, eu não quero mais esse tipo de ligação, eu não quero mais esse tipo de relacionamento comigo e com as minhas, com o meu reino, né, com aquilo que pertence a mim. Então, atentemos muito bem para aquilo que pertence a Deus. O que pertence a Deus, o que é de Deus, é algo sério. Nosso relacionamento com Deus é algo sério. A nossa vida com Deus é algo sério. O nosso culto, aquilo que a gente oferece a Deus, é algo sério. Né? Amém? As contribuições, por favor. Alguém que está aqui, das 33 pessoas, alguém quer falar? Alguém quer... Cláudia, será que essa ameaça da descendência não se cumpriu com o Novo Testamento estendendo o sacerdócio universal? Quer dizer, acabou aquele sacerdócio que era familiar, como era no Antigo Testamento, ligado à tribo de Levi, ligado à família de Arão? Não terá sido um cumprimento? Eu pensei exatamente nisso, né? Eu pensei nisso. Aqui ainda coloquei alguma coisa lá no início, mas não falei, né? Porque depois desse período, aí vem o silêncio, né? E depois vem a João Batista chega e aí a gente observa tudo que acontece no Novo Testamento, e eu pensei exatamente nessa situação. Será que isso não foi cumprido? Porque hoje em dia a gente já tem, né? Essa liberdade e esse acesso que eles não tinham no Antigo Testamento, né? Pode ser, né? Pensei nisso, é bem importante essa colocação. Porque, de uma certa forma, houve a quebra dessa linhagem, né? Sacerdotal, a partir do sacrifício de Cristo, nos abrindo esse caminho até Deus, né? Jesus falou depois de ter contado aquela parábola, ele disse, o reino dos céus vos será tirado e entregado a um povo que lhe produz os respectivos frutos, né? Eu acho que, de uma certa forma, assim, não que a igreja hoje não inclua judeus, mas não como judeus. Uhum. Eles são incluídos como qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro povo, sem exceção, né? Exato. Muito boa colocação, João. É algo que eu também pensei. Assim que eu estava lendo o texto e vendo essa promessa, eu pensei nisso, né? No que aconteceu posteriormente com a morte de Jesus e como que isso hoje se configura, né? Muito bem. Mais alguma contribuição? Cadê Samuel? Samuel hoje ficou calado. Samuel, tu tá por aqui? Acho que... Oi, tá ouvindo? Tá, Dodói, Samuel? Não, nós estamos assistindo aqui em grupo, tem
4 pessoas aqui, né? Meu irmão está aqui na minha casa, nós estamos vendo. Aí nós estamos conectados aqui, diferente, para poder todo mundo ver. Tá certo. Tá ótimo, então. Pois tá certo. E o outro Samuel Samuel? Eduardo ou Samuel Carvalho, você falou? Os dois falam, os dois conversam, mas os dois estão calados, então serve para os dois, né, não? Tá certo. Não, eu estava só vendo a questão Carvalho, cadê ele? Tá aí? aqui na rede, deitado. Eita. Covid Mas tá não bem? teve. Não, só uma pneumoniazinha, né? Ontem foi detectada. Só cuidando agora. Foi detectado pneumonia? Foi o início, né? Eu tenho cuidado. Vamos orar pelo nosso irmão, né? Amém. Orar por Samuel. O ensino, né? Interessante. Hoje eu estava, antes de começar a EBD, eu estava lendo uma reportagem do Benihim, ele diz que se arrepende por ter incluído o ensino da prosperidade, a teologia da prosperidade na vida dele, né? Ele, agora que está amadurecendo, um bocado tarde, dizer, né? Mas agora que está amadurecendo, viu que o que ele fez, né, foi tudo errado, né? E que sim, agora, né? Isso depois que o sobrinho dele escreveu a forma como eles enriqueciam e como eles ganhavam com isso, né? E aí ele veio se retratar, dizendo realmente que estava errado com relação ao ensino da teologia da prosperidade. Então, tem grande responsabilidade, a gente tem que estar bastante atento com aquilo que é ensinado, com aquilo que é ministrado, porque às vezes começa aos poucos, né? Alguns ensinos errados, começa a gente achando que é normal, experiências, as pessoas vivem, né? E acham que pode ser uma base teológica e jogam nas nossas igrejas, e se a gente não tiver o sustentáculo da palavra, a gente acaba sendo levado por esses ventos de doutrina, né? Então, tem que estar bastante atento. É verdade. E é aquilo que o João Armando falou, hoje nós também temos essa responsabilidade, né? De buscar o conhecimento da palavra. Hoje a gente tem o acesso a essa palavra e a gente precisa muito estar consciente, né, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, exatamente. Né, para que a gente não seja pego por essas mentiras e acabe acreditando naquilo que a palavra de Deus não diz, né? Que a palavra de Deus não diz. Então, faz muito perigo mesmo os crentes incautos, né? A falta de cautela com relação ao que diz a palavra de Deus, a falta de conhecimento, nós precisamos fugir disso, de sermos incautos em relação ao que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, busquemos sabedoria, busquemos conhecimento, né? Oremos para que Deus nos ajude a discernir esses falsos ensinamentos, que a cada momento tem aparecido, tem se arrolumado e tem estado com uma roupagem diferente, né? Para que os incautos sejam realmente tragados. E a gente vê muita sutileza, né? A teologia da prosperidade começa com uma coisinha muito, né, sutil e daqui a pouco ela está, né, é fácil da gente até observar, mas existem coisas que são tão sutis, né? Homens que são tão inteligentes no nosso meio hoje cristão, aqui no Brasil, homens que que usam da filosofia, né, da inteligência, e acaba envolvendo tanto com um discurso tão bonito, mas que é recheado de liberalismo, que é recheado de concepções completamente fora do que a palavra de Deus nos ensina. Tomemos muito cuidado, né? Tomemos muito cuidado. A internet... Oi. É porque eu me lembrei, né, no capítulo de hoje, de um artigo que eu li no Voltemos ao Evangelho, né? Inclusive, quando eu li o artigo, fiquei muito feliz, porque eu lembrei da nossa comunidade, né? No artigo falava os passos para proteger a igreja. E dentre os passos está
Pregue expositivamente. Não basta simplesmente pregar. Precisamos pregar a palavra. Pregue persistentemente, quer seja oportuno ou não. Pregue praticamente. Corrige, repreende e exorta. A pregação deve ter uma dimensão prática. Pregue pacientemente. Nunca se canse de pregar o evangelho. E pregue doutrinariamente. Então, eu lembrei da PIB, inclusive até mandei esse artigo para o pastor Hélio, né? Porque, graças a Deus, a gente tem a alegria de, ao contrário desses sacerdotes aqui, desse capítulo, né? De poder estar numa comunidade que tem esse cuidado, que tem esse zelo pela palavra e que faz isso aqui. E aí a gente pode realmente se alimentar pelo evangelho da verdade, um evangelho que é centrado em Cristo. Amém. Muito bom, muito bom. Amém. Obrigada, Magdalena. Obrigada por compartilhar. É verdade. Então, como eu estava dizendo, né, são tantas sutilezas que nós precisamos estar muito atentos, né? Coisa, às vezes, é muito bonita, muito floreada, muito bem esquematizada, mas a gente precisa ter muita cautela, certo? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, neste domingo, nos dê uma semana muito abençoada, né? E nos faça realmente considerar em todo o tempo o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Considerar em todo o tempo, ler, compreender, pedir, né, o auxílio do Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender e venhamos realmente a agir de acordo com a palavra do nosso Pai. Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar nessa manhã. Querido Deus, amado Pai, nós te somos muito gratos, ó Deus, por este estudo, por aquilo que o Senhor compartilhou da palavra do Senhor conosco nesta manhã. Obrigada pela contribuição dos meus irmãos que aqui puderam nos trazer coisas importantes e interessantes para agregar no nosso conhecimento e nesse estudo. Oramos para que o Senhor nos dê uma semana em paz, uma semana com saúde, uma semana protegidos pelo poder do Senhor, nos ajude a cada dia. Eu oro nesse momento pela vida do irmão Samuel Carvalho, pela sua família, que está passando por esta situação. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso que sustenta o nosso físico, e eu oro para que o Senhor estenda a tua mão sobre ele e a família dele neste momento, que precisa ser realmente cuidado, zelado pelo Senhor. E como já tem sido, nós te agradecemos. E te agradecemos também, ó Deus, pela instrução que a tua palavra nos traz. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa perecer, porque o Senhor tem nos orientado quanto a aprender mais, a conhecer mais, a buscar mais do Senhor, para sermos a cada dia, Deus, alimentados e crescermos diante de Ti. Nós queremos Te agradecer por cada porque eu agradeço ao Senhor por cada uma das pessoas, Deus, que esteve aqui nessa sala hoje. Agradeço ao Senhor e peço que o Senhor proteja a nossa igreja, nos ajude, proteja as nossas vidas e continue operando das Tuas maravilhas entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Até mais, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.